Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Unifique, a empresa de telecom aí com um potencial enorme para crescimento. Estiver acompanhando de perto há um bom tempo junto com a BrisaNet, já falando da Desktop também, que é uma empresa um pouquinho menor, né? Focada mais no Rio Grande do Sul, não, desculpa, focada mais no Sudeste, enquanto a Unifique é voltada para o Sul, mas começou a expandir para o Sudeste também. Então vamos lá? Lembrando, tá? Se vocês tiverem interesse no nosso serviço de análise, Prêmio Investimentos, tem o link na descrição do vídeo. Então a Unifique já está pagando um pouquinho de dividendo nessas empresas. Começam a pagar dividendo para atrair pequenos investidores, porque a liquidez é baixa, né? Nós pagando um pouquinho. Olha como cresceu o lucro líquido também, resultado voando, receita também. Apesar da Unifique não crescer a receita num nível tão alto, por exemplo, como a BrisaNet, a Unifique tem uma particularidade que ela cresce através de fusões, né? Comprando empresas de telecom menores e melhorando a qualidade de serviço. Se assemelha, né, bem de longe com a Equatorial, né? A Equatorial pega empresas bem ruinzinhas, né, setor de energia, de saneamento, e faz o turnaround, né? Pega a empresa que está dando prejuízo, faz dar lucro, aumentar cada vez mais sua margem e tal. A Unifique não pega nessa proporção, mas ela pega empresas de telecom pequenininhas, que não tem uma qualidade de atendimento ao cliente tão alta, e ela vai melhorando ao longo do tempo. E aí aumenta a receita e vai aumentando a lucratividade também, né? Então a gente vê que a receita crescendo bastante frente ao ano passado, 17%. É isso que a gente espera numa empresa de crescimento, tá? Um crescimento acima de 15%. Em períodos mais desafiadores, eu acho ok, tá? Crescer pouco, ficar flat, né? 2%, 5%, 10% já seria excelente. A gente sabe que é um período que está de difícil situação econômica no Brasil, no mundo. Mas a gente vê que a Unifique está bem, né? A gente falou da 300 há pouco tempo, a 300 cresceu muito mais, mas as margens são muito mais apertadas. Então, cada setor você tem que contextualizar. Tá? Ela fez uma emissão aqui de debêntures, né, para arrecadar 300 milhões. Como eu falei, ela está sempre fazendo aquisições pontuais, né? Parece taxa alta, né, IPCA mais 6,5, mas como o mercado está em período ainda de alta, de Selic, dificuldades macroeconômicas, tanto nacional como mundial, acaba que está tendo que fazer emissões com taxas mais elevadas. Mas se eles estão fazendo emissão com essa taxa, é porque entendem que conseguem um retorno bem superior no futuro. Não agora, está em curto prazo. Então o pessoal é muito imediatista. Mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a empresa com certeza vai ter um retorno superior. A gente vê que o lucro cresceu muito mais do que receita, né? Então a empresa consegue alavancar, né? Consegue enxugar. Quando ela compra essas empresas, ela consegue reduzir as despesas lá de funcionário lá dentro, melhorar a qualidade de serviço, repassar um pouquinho de preço, daí vai dando uma lucratividade maior. Estou aqui na frente um pouquinho, vou botar aqui para o outro lado. Então aqui 37% de crescimento, ó, lucro líquido. EBITDA cresceu 17,8%. E aqui o churn, né? O churn 0,41, isso daqui seria a taxa de cancelamento, desculpa. Churn 1,55, a taxa de cancelamento aí do seu serviço. E ela reduziu o churn, tá? Isso aqui é muito positivo, é um sinal que ela está prestando uma qualidade de serviço cada vez maior. Uma nota aí de agência de crédito bem favorável, AA, né? Da S&P Global. Deixa eu voltar meu rostinho aqui para outro canto. E falando aqui um pouquinho dos números, até frente ao primeiro TRI de 2024 ela cresceu meio flat, né? Flat é quando está estagnado, não cresce tanto, mas cresceu 2%. Agora na base anual 17%. A margem EBITDA, trimestre contra trimestre aqui desse ano de 2024, a gente vê que não subiu, até caiu. E o lucro caiu também um pouquinho, operacionalmente. Porém, como é uma empresa que compra algumas empresas aí, e essas empresas às vezes demoram a conseguir ter um repasse, a enxugar quadro profissional, é normal em alguns trimestres aí ter uma queda. Tá? A gente vê que no período anual cresceu bem mais, tá? A margem que ainda não estabilizou, não subiu superior ao ano passado, mas é como eu falei, como compra empresas aí com uma qualidade inferior ao portfólio da Unifique, é normal ter uma quedinha. Lucro líquido, por outro lado, crescendo, né? E margem líquida também, porque é uma empresa aí virtualmente sem dívida, tá? Tem bastante caixa, tal, gera bastante dinheiro. Que EBITDA recorrente também. A gente vê que tem a margem bem elevada, tá? Quase 50%. Agora que teve uma quedinha, é normal ter essa queda. Ela tem alguns indicadores operacionais, essas empresas de telecom, que é o Home Passed e Home Connected, né?
Esse Home Passage é uma infraestrutura de cabeamento que ela já deixa pronta, tá? E o Home Connect é os clientes que já estão conectados na infraestrutura. Então a gente vê que ela está sempre investindo, tá? Agora deu um crescimento aí mais tímido esse trimestre, 1%. Mais frente, ano passado cresceu também. Até quando ela faz essas aquisições, acaba que cresce naturalmente, porque você está comprando empresas que já têm uma infraestrutura passada. Então aqui as casas conectadas também, na mesma proporção, por conta dessas aquisições. A gente vê que a empresa crescendo, mais comedida, né? Não é um crescimento absurdo de 30%, 20% ao ano, não está gastando pra caramba. A gente vê que teve um crescimento orgânico, né, da própria Unifique de 52%. Né? Isso aqui é muito interessante, de acessos. Casas conectadas um pouquinho menor. Ela tem um foco muito grande lá no Rio Grande do Sul, não, desculpa, Santa Catarina, tá aqui. Então a gente vê que o market share dela é absurdamente alto, 20,6%. É claro, tá bem próximo, tá? Mas teve uma adição líquida aqui bem superior a Claro, por exemplo, entre junho de 2023 e junho de 2024. Ela é líder aqui em 66 cidades, ainda tem um espaço grande para crescer, tá? Em Santa Catarina, né? E no Rio Grande do Sul também, eu falei Rio Grande do Sul, não tinha certeza, mas ela também tem um espaço bem grande. Então, olha como a Unifique ainda tem espaço para crescer no próprio sul do país, tá? Então, ela tem um potencial enorme aí a longo prazo. A dívida deles é 309 milhões, né? Dívida líquida gerencial, dívida total de 811, mas tem um caixa aí de 541. Então tem uma dívida, mas é bem pequenininha, né? 309 milhões é bem tranquilo. Né? Só anualizando o EBITDA, né? Pegando o EBITDA aí dos primeiros trimestres de 2024, jogando como se fosse o ano todo, multiplicando por 2, né, o semestre, eles teriam aqui 488 milhões de EBITDA frente a uma dívida de 309. Lembrando que a dívida também boa parte de longo prazo, e eles também botam aqui no bolo da dívida essas aquisições, tá? Participações societárias a pagar são as aquisições dessas pequenas empresas de telecom. Então super tranquila aí a dívida. Antes ela estava mais zerada de dívida, tá? Eu falei que ela virtualmente era nula, hoje não é virtualmente nulo, tem 309 milhões. Mas a gente vê que o indicador aqui de dívida líquida sobre EBITDA, menos de 1, 0,63. A gente ainda bota aqui no bolo também passivo de arrendamento, que é aluguel. Esse passivo de arrendamento rede é o seguinte: essas empresas de telecom, para passar cabeamento nas tubulações embaixo aí da rua, né, tem os dutos para passar cabo de rede. Elas têm que alugar, eu não sei se é para a prefeitura, tá, ou para o estado, enfim, tem que pagar um aluguel. Então, por isso que tem aqui passivo de arrendamento rede. Também tem as lojas, né, mas é bem pequenininho esse passivo de arrendamento. Estão expandindo também a parte de 5G. Não é que a empresa está voando, tá? Se vocês olharem aqui, 149%, nossa, uau, tá crescendo demais, tá? Não é isso, é porque eles são muito pequenininhos ainda, tá? Então, se vier aqui, vou mostrar meu rosto aqui de novo. Esses sinaizinhos aqui, opa, passei. Esses desenhos aqui de celulares, aqui no mapa, você vê que é bem pouquinho, tá? Cobertura de 5G, que são a infraestrutura aí de torres de comunicação e tal. Quem é mais forte nisso aí é a BrisaNet, mas a gente vê que a Unifique também vem expandindo devagarinho. Não tá botando pé no acelerador igual a BrisaNet, tá? A BrisaNet se botou uma dívida altíssima para sair crescendo e tal, apesar de estar com resultados bem interessantes também, mas a gente vê que tem outra avenida de crescimento. Rio Grande do Sul tiveram aí um impacto grande, mas o foco deles maior era em Santa Catarina. A gente tiveram aqui um problema em rota de backbone, que é a passagem de cabeamento entre o ponto de troca de tráfego, né, os chamados PTTs, uma central onde chega o tráfego de vários locais foi prejudicado, POPs também, lojas inundadas, enfim. Impacto bem grande aí também na empresa. E essa daí foi a Unifique, mais uma empresa aí excelente de crescimento, que o nosso amigo aí no canal pediu, que a gente tem valuation inclusive na nossa área de investimentos, tá? A gente tem uma plataforma própria com valuation, análise em vídeo, análise em texto, a gente está sempre acompanhando os resultados, fazendo novos valuations, tem carteiras recomendadas também, se vocês tiverem interesse, né? Tá aqui na camisa, Prêmio Investimentos, e tem o link aí na descrição do vídeo do acesso para fazer a assinatura. Forte abraço a todos.